A cela número 17 da Penitenciária Estadual de Carmo, em Minas Gerais, era um lugar onde a luz mal ousava espiar. Paredes manchadas pela umidade pareciam sugar qualquer resquício de esperança. Ali, entre o frio cortante e o cheiro de metal, oxidado Mateus Aguiar, um homem de 43 anos, mãos calejadas e um olhar que carregava o peso do mundo, passava seus dias. Ele contava as fissuras no muro, cada rachadura um ano a menos, ou talvez um ano a mais, de uma vida que parecia desvanecer. Lá fora, em algum canto empoeirado de sua cidade natal, São Bartolomeu do Ouro, uma mãe idosa, Dona Rosário, acendia uma vela por ele a cada noite. Acreditava com fé inabalável na inocência do filho. Mas, dentro daquelas grades, Mateus aprendera uma verdade cruel. A inocência não era garantia de liberdade. Ele fora acusado de um roubo que jamais cometeu. A vida, já tão dura, transformara-se numa condenação sem horizonte, ditada por um juiz influenciado por um comerciante poderoso e pelos rastros sujos de homens de negócios sombrios. A sentença? 13 longos anos de prisão. Naquela noite, enquanto os outros detentos dormiam ou amaldiçoavam a própria sorte, Mateus notou um pedaço de madeira esquecido no chão da oficina. Ele o recolheu como quem resgata um tesouro, sentindo as veias suaves da madeira como se guardassem uma história em silêncio. Sem saber bem o porquê, levou-o para sua cama e começou a talhar. Suas ferramentas eram primitivas, apenas uma navalha cega e suas mãos ásperas. Ao primeiro corte, uma memória antiga o atingiu, as palavras de sua mãe quando ele era criança. Filho, mesmo que o mundo te aprisione, a Virgem sempre encontrará um jeito de entrar na sua vida. Aquela frase, que ele julgava perdida no eco dos gritos e no ranger dos portões, ressoou em seu peito com uma força quase sufocante. Enquanto a noite avançava, as sombras dançavam nas paredes e o som seco da navalha contra a madeira tornou-se a única melodia. Em cada lasca que caía, Mateus depositava um pedaço de sua tristeza. Mal sabia ele que o que começava ali não era apenas uma figura de madeira, mas o primeiro passo em um caminho de milagres, uma jornada que mudaria não só sua vida, mas a de todos que cruzassem sua história. Mateus Aguiar nem sempre conheceu o cheiro de umidade e ferro enferrujado. Houve um tempo, não tão distante, em que sua vida se desenrolava sob o sol ardente dos campos, trabalhando como diarista nos limoeiros de São Bartolomeu do Ouro. Suas mãos, embora calejadas, moviam-se com a destreza de quem conhece o valor de cada moeda suada. Ele vivia numa pequena casa de adobe com sua mãe, Dona Rosário, uma mulher de fé inquebrantável, que, apesar da pobreza, nunca permitia que faltasse uma vela acesa diante da imagem da Virgem, no canto mais humilde da sala. Seu lar não tinha luxos, mas transbordava o aroma de café recém-coado e pão de milho assado por ela mesma em um forno de barro. Para Mateus, essa era uma riqueza mais que suficiente. Contudo, a vida em São Bartolomeu do Ouro era árdua. Oportunidades eram escassas e a tentação do dinheiro fácil rondava como uma sombra. Mateus sabia disso e, por isso, mantinha distância de certos homens que, sob a fachada de comerciantes, dedicavam-se a negócios escusos. Mas o destino, ou talvez a má-fé de alguém, o colocou na mira desses mesmos indivíduos. Uma noite, ao voltar do trabalho, ouviu gritos vindos da venda do povoado. Ao chegar, viu 2 homens mascarados fugindo com um saco de mercadorias. Seu instinto o impulsionou a correr atrás deles, mas ele apenas conseguiu tropeçar em um dos ladrões, que caiu e deixou escapar parte do botim. Antes que pudesse reagir, o outro assaltante o empurrou com força e desapareceu na escuridão. Foi então que a desgraça o atingiu. A polícia, alertada pelos vizinhos, chegou no exato momento em que Mateus tentava se levantar, com o saco de produtos aos seus pés.
não houve testemunhas dispostas a falar em seu favor. Os verdadeiros culpados desapareceram como se nunca tivessem existido. E o juiz, como já mencionado, influenciado por um comerciante poderoso que o desprezava há anos, ditou a severa condenação de 13 anos. Para Mateus, foi como ver o mundo se apagar em um instante. Nos primeiros meses atrás das grades, ele tentou se apegar à esperança. A pequena estátua da Virgem, esculpida com tanto sacrifício, começou a irradiar uma paz inesperada, não apenas para Mateus, mas para a cela inteira. Outros detentos, antes céticos, se aproximavam, atraídos pela quietude que emanava daquela imagem. Eles confiavam a Mateus suas aflições e ele, por sua vez, compartilhava as palavras de sua mãe, a fé inabalável de Dona Rosário. O que ele não imaginava era que essa crescente influência incomodaria profundamente quem detinha o controle nos corredores da penitenciária. Um chefe de facção, conhecido como o Barão, observava Mateus com desconfiança. Para o Barão, a fé de Mateus era uma ameaça direta à sua autoridade. Ele já não era o único a ditar as regras. A esperança, antes esmagada, começava a florescer. O Barão tentou, de diversas formas, desacreditar Mateus, instigando brigas, espalhando rumores, mas a resiliência de Mateus, alimentada pela estátua, era inabalável. Até mesmo o agente Ramírez, um guarda de semblante duro e coração endurecido pelos anos de serviço, começou a notar algo diferente. Ele via os detentos buscando Mateus e uma estranha calma se instalava nos locais onde a estátua era permitida. Ramírez, no entanto, mantinha sua distância. Sua descrença era um escudo, mas a vida tem seus próprios planos. A filha pequena de Ramírez, Lúcia, foi acometida por uma doença rara e incurável. Os médicos deram poucas esperanças. Desesperado, Ramírez viu seu mundo desabar. Numa noite de angústia, ele ouviu sussurros sobre o óleo milagroso da estátua de Mateus. Cético, mas sem mais nada a perder, ele se aproximou de Mateus em segredo, pedindo apenas um pouco daquele óleo que, segundo boatos, brotava da madeira. Mateus, sem questionar, entregou um pequeno frasco com o líquido dourado que parecia escorrer da base da imagem. Ramírez aplicou o óleo na filha, sem muita fé. Mas, nos dias seguintes, a melhora de Lúcia foi inexplicável. A febre baixou, a tosse diminuiu, e um mês depois, ela estava praticamente curada. O milagre abalou Ramírez até a alma. Sua descrença se desfez, substituída por uma fé profunda e uma lealdade inabalável a Mateus. Ele se tornou seu protetor silencioso, observando e defendendo Mateus dos planos de o Barão, que, vendo a fé de Mateus crescer, chegou a tentar destruir a estátua. Contudo, a vigilância de Ramírez e a intervenção de outros detentos que agora protegiam a imagem impediram o ato de profanação. A notícia dos milagres começou a se espalhar para além dos muros da prisão. Rumores de curas inexplicáveis e de uma paz profunda que envolvia a cela de número 17 chegaram aos ouvidos de uma alta autoridade judicial que decidiu fazer uma visita surpresa. No dia da inspeção, com a presença de diversos jornalistas e representantes da justiça, um evento extraordinário aconteceu. Um dos detentos mais antigos, acamado há anos por uma paralisia, foi levado até a estátua. Diante de todos, tocando a imagem e rezando com Mateus, o homem se levantou e caminhou. O choque foi palpável. As câmeras registraram o momento. Os jornalistas mal podiam acreditar. A intervenção divina era inegável para todos os presentes. A história de Mateus Aguiar e sua estátua se espalhou como fogo. Em meio à comoção, o caso de Mateus foi reaberto. A pressão da opinião pública, a testemunha do agente Ramírez e as evidências do milagre forçaram as autoridades a reverem o processo. Sua inocência foi finalmente reconhecida e Mateus foi libertado antes do esperado.
Anos depois, Mateus Aguiar, agora um homem livre e sereno, retornou a São Bartolomeu do Ouro. A estátua, que o acompanhou para fora da prisão, encontrou um lugar de honra na pequena capela da cidade. Dona Rosário, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de gratidão, pôde finalmente abraçar seu filho, vendo a promessa da Virgem cumprida. A história de Mateus, o homem que transformou um pedaço de madeira em um farol de esperança, tornou-se uma lenda viva, um testemunho silencioso de que a fé, mesmo nas celas mais escuras, sempre encontra um caminho para a luz. Na penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais, Mateus Aguiar, aos 43 anos, cumpria uma pena de tese. Ele escrevia cartas para sua mãe, Dona Rosário, desenhando pequenas cruzes nas bordas do papel. Rezava todas as noites, olhos fechados, buscando um consolo que parecia cada vez mais distante. O tempo, lá dentro, é um carrasco que mede dias idênticos. As grades viraram seu horizonte, suas orações, antes um sussurro de esperança, começaram a sufocar na garganta. Os outros detentos não ajudavam. Muitos haviam perdido qualquer vestígio de fé e zombavam de quem ainda ousava rezar. Aqui dentro nem Deus entra, disparou uma vez um homem coberto de tatuagens, os olhos tão vazios quanto as paredes da cela. Mateus não respondeu, mas aquelas palavras o assombraram por dias. Foi ali que o verdadeiro vazio se instalou. Não era apenas a ausência de liberdade, era a sensação de que sua vida havia perdido todo o propósito. As mãos que antes colhiam limões e cuidavam da terra em São Bartolomeu do Ouro, sua cidade natal, agora não tocavam nada além do metal, frio da cama. A voz de Dona Rosário, que sempre dizia: "Filho, a Virgem nunca te abandona", soava como um eco distante, cada vez mais fraco, até sumir. Isso foi até aquela noite, uma noite em que, sem saber, um simples pedaço de madeira o colocaria de volta no caminho que ele havia esquecido. Enquanto a lâmina gasta da faca marcava a primeira linha na madeira, algo lá no fundo, bem no fundo, de Mateus pareceu acender. Era uma brasa fraca, escondida sob as cinzas do desespero, mas estava ali. Ele ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto estava prestes a derrubar o muro invisível que o separava da esperança. Afinal, às vezes, na mais densa escuridão, basta um ato simples para que a luz encontre uma fresta para entrar. Aquela pequena faísca, acesa pelo pedaço de madeira no coração de Mateus, crescia a cada dia. Ao fim de cada sessão no ateliê da prisão, ele vasculhava o chão, os cantos, em busca de qualquer lasca que pudesse talhar. Não era um passatempo. Era como se, ao deslizar a lâmina gasta sobre os veios da madeira, sua mente pudesse escapar, por instantes preciosos, daquelas paredes gélidas. Mas a penitenciária de Carmo não era um lugar para delicadezas. Os outros detentos observavam com desconfiança. Os asseclas de Obarão, o chefe da facção que ditava as regras nos pátios, riam alto. "O que vai fazer com isso, Aguiar? Um brinquedo para a Virgem que não vem?" Outros, mais diretos, o alertavam. Se continuasse, alguém roubaria a peça para vendê-la lá fora. Mateus não respondia. Apenas seguia, como se a madeira lhe sussurrasse um idioma que só ele entendia, um segredo que o mantinha vivo. Certa tarde, no ateliê, Mateus encontrou um pedaço de cedro maior que o usual. Ao pegá-lo, uma visão clara se formou em sua mente. O contorno de um rosto inconfundível. Não era um simples impulso, mas uma certeza avassaladora. Ele precisava talhar a Virgem. Não sabia explicar o porquê. Talvez fosse a memória viva de Dona Rosário, as preces que ela lhe ensinara. Ou, quem sabe, a necessidade urgente de se agarrar a algo que, no fundo, ele ainda acreditava, mesmo que em silêncio. Nas noites que se seguiram, ele se isolava. A imagem da Virgem ganhava vida sob suas mãos, o manto, o rosto sereno, as mãos unidas em oração.
Mas quanto mais a figura avançava, mais Mateus sentia uma estranha sinfonia de paz e apreensão. Era como se estivesse tocando algo sagrado, algo que transcendia as paredes da prisão e não pertencia inteiramente a este mundo. O ponto de ruptura veio em uma madrugada fria. Mateus estava em seu catre, repassando com delicadeza os últimos detalhes do manto, quando um ruído metálico o arrancou da concentração. A porta da cela rangeu e se abriu. O agente Ramírez surgiu, a luz de sua lanterna apontando diretamente para o rosto de Mateus. "O que você tem aí?" perguntou a voz cortante. Mateus hesitou. Ele sabia que, se a tomassem, jamais a veria. Novamente. Mas, encarando o olhar duro do agente, ergueu a figura ainda inacabada. A luz da lanterna banhou o rosto esculpido da Virgem. E, por um instante, algo se alterou na expressão de Ramírez. Não era ternura, nem compaixão. Foi um lampejo de desespero. Uma imagem rápida, involuntária, de sua filha pequena, doente, lutando em casa. Uma prece silenciosa e profana, quase um sussurro de que talvez, só talvez, aquela peça de madeira, feita pelas mãos de um condenado, pudesse ter um poder diferente. Mas a regra era inegável. Nenhum preso podia possuir objetos pontiagudos ou peças não autorizadas. Ramírez a arrancou das mãos de Mateus e, sem dizer mais nada, fechou a porta com um estrondo. Mateus sentiu que algo se quebrava dentro dele. Aquela figura era a única coisa que o mantinha respirando, a única que o impedia de ser completamente asfixiado naquele inferno. O dia seguinte o encontrou mergulhado em um abismo. Mateus Aguiar, de 43 anos, mergulhou em uma fúria silenciosa. Naquela cela da penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais, ele não falava com ninguém, não comia. As horas se arrastavam, pesadas como grilhões. Em sua mente, a voz de Dona Rosário, sua mãe, voltava e martelava. A Virgem sempre encontrará um jeito. Mas agora, aquelas palavras soavam como um escárnio cruel. Ao cair da noite, o agente Ramírez retornou. Sem abrir a porta, ele deixou cair algo embrulhado em um pedaço de pano sob as grades. Mateus o pegou com as mãos trêmulas. Era a figura intacta. A madeira parecia estranhamente mais suave, como se tivesse sido polida por um toque invisível. Ramírez não disse uma palavra, apenas o encarou por um segundo a mais do que o necessário antes de se afastar. Naquela noite, Mateus Aguiar esculpiu até que o cansaço o vencesse. O rosto da Virgem estava quase completo e, enquanto trabalhava nos últimos detalhes, sentiu a tensão de semanas começar a se romper. Ele não imaginava, porém, que estava prestes a cruzar uma linha invisível, aquela que separa o cotidiano do milagroso. Em apenas algumas horas, algo aconteceria naquela cela que nenhum homem, nem preso, nem guarda, seria capaz de esquecer. A madrugada descia sobre a penitenciária estadual de Carmo como um manto pesado. O silêncio era quebrado apenas pelo gotejar constante de uma tubulação rompida e pelo atrito metálico dos barrotes quando o vento se infiltrava pelas frestas. Mateus estava acordado, sentado no catre com a figura da Virgem entre as mãos. Passara horas repassando cada detalhe, o caimento do manto, a suavidade das bochechas, a leve inclinação da cabeça. À luz tênue da lâmpada do corredor, a escultura parecia ganhar vida, projetando sombras que desenhavam um rosto mais real do que a madeira poderia oferecer. Foi então que o primeiro sinal surgiu. Um cheiro suave e doce começou a invadir. A cela não era o fedor habitual de umidade e suor, era um perfume fresco, como o de flores recém-cortadas, com um toque que lembrava jasmim e lírio. Mateus piscou, confuso. Na prisão não havia flores, muito menos naquela ala esquecida. Ele se levantou e olhou através dos barrotes. O corredor estava vazio. Os outros presos pareciam dormir,
mas logo Mateus ouviu um murmúrio. Aguiar! Chamou a voz rouca de um recluso da cela vizinha. De onde vem esse cheiro? Mateus não respondeu. Seus olhos pousaram na figura em suas mãos e ele notou que a madeira estava morna, como se guardasse calor em seu interior. Apertou os dedos, tentando entender se aquilo era real ou fruto do cansaço, mas o aroma se intensificou. Logo, os presos mais afastados começaram a cochichar, perguntando-se o que estava acontecendo. Até mesmo em celas distantes, onde a lei era ditada por outros tipos de chefes, a curiosidade começou a se misturar com uma ponta de irritação. De repente, passos firmes ecoaram no corredor. O agente Ramírez apareceu com o senho franzido. Que diabos? Ele começou a dizer, mas parou abruptamente ao perceber o perfume. Ele avançou até a cela de Mateus e, sem pedir permissão, abriu a porta. Seus olhos se cravaram na escultura e, por um instante, seu rosto se abrandou, como se lutasse para não mostrar o que sentia. Ramírez se aproximou devagar e passou a mão sobre a figura. O perfume parecia brotar dela, como se a madeira respirasse. Ramírez engoliu em seco. Suas memórias o levaram à infância, às procissões em São Bartolomeu do Ouro, quando sua mãe colocava uma guirlanda de flores brancas na Virgem do altar. Aquela fragrância era idêntica, mas em um canto da mente, ele pensou na febre que não largava sua filha em casa. Seria aquilo um sinal? Isso não é normal, murmurou quase para si. Nesse momento, um detalhe ainda mais surpreendente chamou a atenção de ambos. Sob os pés esculpidos da Virgem, onde Mateus havia deixado um pequeno rebaixo na base, uma gota clara se formou lentamente e caiu sobre a palma de sua mão. Não era água comum. Tinha uma textura levemente oleosa e um brilho dourado quase imperceptível. O agente Ramírez recuou um passo, impactado. A imagem da filha doente piscou em sua mente. Seria aquilo a resposta? Mateus, em contraste, sentiu algo dentro de si acender com força. Não conseguia explicar, mas uma paz profunda o envolvia, uma certeza de que não estava sozinho. O murmúrio dos presos aumentou. Alguns pediam para ver a figura, outros rezavam em voz baixa. Ramírez olhou para Mateus com uma mistura de respeito e medo. Sem dizer mais nada, fechou a porta e se afastou, mas não sem lançar um último olhar carregado de uma nova e estranha esperança. Agente Ramírez fixou o olhar na pequena imagem. Uma estranha certeza invadindo-o. Acabara de testemunhar algo que não pertencia ao mundo da penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais. Naquela noite, a fragrância não se esvaiu. Pelo contrário, parecia ter se infiltrado nas paredes úmidas, no ar pesado da cela 17 e até nos sonhos inquietos dos detentos. Para Mateus Aguiar, então com 43 anos, aquele aroma não era apenas um mistério, era um farol. A prova viva de que a promessa de sua querida Dona Rosário, sua mãe, estava prestes a se cumprir. A noite na cela 17 se tornou uma experiência única. A fragrância que emanava da figura de madeira não só persistia, mas ganhava intensidade, como se expandisse lentamente, acariciando cada milímetro do espaço. Mateus, sentado no catre frio, apertava a imagem contra o peito. Seus olhos, fixos no rosto sereno que ele mesmo havia esculpido, não conseguiam se desviar. O sono era um luxo inatingível, talvez pela emoção avassaladora, ou quem sabe, por uma força invisível que o mantinha em vigília. As sombras na parede, projetadas pela luz tênue do corredor, dançavam em um ritmo suave, como se embaladas por um vento inaudível. Foi então que ele ouviu uma voz, tão nítida e acolhedora quanto um sussurro bem perto do ouvido. Mateus gelou, não havia dúvida. Alguém o chamara pelo nome, mas não era de nenhuma cela vizinha. A voz, doce e feminina, carregava uma paz indescritível. Ele buscou a origem lógica, mas seus olhos pararam na imagem de cedro. O rosto, que tantas vezes observara, estava diferente.
Os lábios, antes finamente delineados, agora se curvavam em um sorriso sutil. E os olhos já não eram simples fendas, refletiam um brilho úmido, como se realmente o encarassem. Não temas, a voz prosseguiu. Ouvi cada uma de suas orações, até mesmo aquelas que você pensou ter perdido no silêncio. Mateus sentiu a pele arrepiar. Um calor suave, como o abraço de uma mãe, envolveu-o. Não era medo, mas uma profunda mistura de reverência e alívio. Sua mãe, Dona Rosário, nunca parou de pedir que eu cuidasse de você, disse a voz. E hoje quero lembrá-lo, você não está sozinho. Nesse instante, a cela se banhou em uma luz dourada, tênue, mas suficiente para dissipar a penumbra. Não vinha da lâmpada do corredor ou de alguma fresta. Era como se a própria estátua a irradiasse. A luz envolveu o rosto de Mateus e, por um momento, ele viu claramente. Diante dele, não estava mais a simples peça de madeira. Era uma mulher, envolta em um manto azul profundo, um véu caindo suavemente sobre os ombros. Seu olhar era tão puro que qualquer palavra humana seria insuficiente para descrevê-lo. Confie, meu filho, ela sussurrou. Em breve a verdade virá à tona. E enquanto isso, leve minha paz a todos que o cercam, mesmo aqui dentro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mateus. Mãe, é realmente a senhora? Ele balbuciou. Ela sorriu. E ao fazê-lo, o perfume se intensificou, preenchendo o coração de Mateus com uma alegria que ele não sentia há anos. Ela estendeu a mão. A distância entre eles era mínima, mas Mateus sentiu o toque quente e real em seus dedos, como se a madeira tivesse ganhado vida. Então, sem um ruído sequer, a figura voltou a ser o que era, uma estátua de cedro, mas agora impregnada de um brilho suave, como se tivesse absorvido a luz de um amanhecer invisível. Agente Ramírez, que passava perto em sua ronda, parou abruptamente. Um resplendor incomum filtrava-se pelas frestas da cela de Mateus. Ele não entrou, mas permaneceu observando da penumbra, uma sensação estranha apertando-lhe o peito. Não compreendia o que via, mas sabia que estava diante de algo que desafiava toda a lógica da prisão. Mateus, as mãos ainda trêmulas, abraçou a imagem e fechou os olhos. Não sabia quanto tempo havia passado, mas uma certeza o dominava. Naquela noite, no lugar mais inóspito da penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais, ele estivera face a face com a Virgem Maria. Essa verdade o transformaria para sempre. E não só a ele. No alvorecer, a penitenciária estadual de Carmo amanheceu sob um silêncio incomum. Os gritos e discussões habituais tinham cessado. Uma paz estranha pairava no ar. Essa mudança, sutil para muitos, era um alerta para outros. O chefe de facção local, conhecido como o Corvo, já observava Mateus com desconfiança. Aquela nova influência, aquele milagre sussurrado entre as celas, era uma ameaça direta ao seu domínio. Ele não permitiria que a fé de um homem minasse seu poder. Agente Ramírez, por sua vez, sentiu uma pontada de esperança, lembrando-se da doença da filha. O brilho daquela cela parecia um bálsamo para sua própria angústia, um presságio de que algo maior estava em jogo. Na cela número 17 da penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais, Mateus Aguiar, um homem de 43 anos, permanecia imóvel. A pequena figura de madeira, ainda morna, repousava em suas mãos. Seus olhos, avermelhados, não denunciavam cansaço, mas a emoção avassaladora que o havia tomado na noite anterior. Cada palavra daquela voz ressoava, inabalável. Algo dentro dele havia mudado para sempre. O peso da raiva, do ressentimento e da desesperança tinha se desfeito como sal em água. Em seu lugar, brotava uma calma serena, uma força suave, mas inquebrantável, que o impulsionava a continuar e a enxergar o mundo com novos olhos. O primeiro a testemunhar essa metamorfose foi o próprio agente Ramírez,
Durante a distribuição do café da manhã, ele parou em frente à cela de Mateus. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Ramírez, um homem de poucas palavras e semblante carregado, fez algo inesperado. Deixou um pedaço extra de pão na bandeja. Nada disse, apenas assentiu e seguiu seu caminho. Mateus sorriu levemente. Ele compreendeu que aquele gesto era muito mais que um favor. Era um reconhecimento silencioso do que o agente havia percebido na noite anterior. Com o passar das horas, o perfume persistia, não com a mesma intensidade, mas o suficiente para que cada detento que se aproximava da cela de Mateus sentisse. Alguns perguntavam sobre a origem daquele aroma. Outros, mais céticos, murmuravam que Aguiar talvez tivesse escondido algo. Mas o mais surpreendente é que, em vez de zombarias ou ameaças, começaram a surgir conversas. Você reza por nós? Também, Aguiar? Perguntou um detento alto, com cicatrizes nos braços. Por todos, respondeu Mateus sem hesitar. Essa troca simples marcou um divisor de águas. Cada noite, enquanto a prisão mergulhava na penumbra, 2 ou 3 detentos se aproximavam das grades de sua cela. Eles vinham ouvir Mateus falar da paz que sentira, do amor de uma mãe que jamais abandona seus filhos e de como, mesmo no lugar mais sombrio, a esperança pode florescer. Em poucos dias, o ambiente em seu corredor começou a mudar drasticamente. Os insultos se tornaram menos frequentes. Alguns detentos, antes isolados, começaram a compartilhar o pouco que tinham: um pacote de biscoitos, um livro velho, um copo de café morno. No entanto, nem todos viam a ascensão de Mateus com bons olhos. O barão, um chefe de facção temido, observava a crescente influência de Aguiar com desconfiança. Para ele, aquela paz era uma ameaça direta à sua autoridade, uma brecha na estrutura de poder que ele havia construído. Ele enviou recados, tentou intimidar, mas Mateus permanecia inabalável, sua fé mais forte que qualquer ameaça velada. Agente Ramírez, que sempre patrulhava com uma expressão dura, passou a se demorar nas conversas, ouvindo de soslaio. Sua atenção tinha um motivo profundo. Sua filha, Sofia, estava gravemente enferma e os médicos pareciam sem esperança. Uma tarde, enquanto a luz do sol entrava fracamente pelas janelas altas, Mateus viu algo que o comoveu. 2 detentos, inimigos declarados que não se falavam há anos, sentaram-se juntos em frente à sua cela. Não disseram muito, mas compartilharam o silêncio. E isso, por si só, já era um milagre. A transformação não se limitou aos outros. Mateus começou a escrever cartas para Dona Rosário, sua mãe, com um tom diferente. Já não eram lamentos, mas palavras de gratidão e fé. Ele contava que, embora continuasse encarcerado, seu coração se sentia livre. Em cada carta, descrevia o rosto da Virgem, exatamente como o havia visto, na esperança de que algum dia sua mãe também pudesse contemplá-lo. Ramírez, por sua vez, começou a pedir turnos de vigilância naquele corredor. Alguns colegas notaram, mas ele não dava explicações. O que havia experimentado naquela noite, a sensação de paz que a estátua irradiava, não era algo que pudesse ser descrito com frases curtas. Ele só sabia que, cada vez que passava pela cela 17 e via a figura de madeira, uma onda de tranquilidade percorria seu peito, como uma boa lembrança que se recusa a morrer. Movido por um desespero silencioso, ele ousou. Secretamente, pegou uma ínfima porção do óleo perfumado que emanava da estátua e aplicou-o nos pulsos da filha. Em poucos dias, a melhora de Sofia foi notável, inexplicável para os médicos. A fé de Ramírez se solidificou, tornando-o um guardião silencioso daquele pequeno altar. A prisão, por mais dura e fria que fosse, havia mudado, não em sua estrutura de ferro e pedra, mas no coração de quem a habitava. E tudo, de algum modo inexplicável, parecia girar em torno daquela figura pequena, esculpida por mãos calejadas e banhada em um perfume
que nenhum humano poderia fabricar. O barão, percebendo que as ameaças veladas não surtiam efeito, tramava algo mais direto. Se a fé de Mateus era a fonte de sua influência, ele tentaria destruir o símbolo dessa fé. Mas o milagre de Mateus não havia terminado. Aquele encontro com a Virgem era apenas o início. O verdadeiro desafio era manter viva essa chama e deixar que sua luz se estendesse ainda mais, muito além dos muros que o mantinham preso. Passaram-se os meses. A penitenciária de Carmo se tornou palco de um evento extraordinário. Durante uma visita de autoridades, um dos detentos, gravemente ferido em um incidente no pátio, desmaiou perto da cela de Mateus. O homem estava à beira da morte. Enquanto a equipe médica corria, Mateus, impulsionado por uma força interior, estendeu a mão e tocou a figura de madeira na testa do detento. Um silêncio pesado preencheu o corredor. Em poucos instantes, o detento abriu os olhos, sentou-se e, para a surpresa de todos, incluindo o diretor da penitenciária e os médicos, declarou-se curado, sem sequer um arranhão. O barão, que observava de longe, viu seu plano desmoronar diante daquele milagre inegável. A notícia do milagre da penitenciária de Carmo se espalhou como um incêndio. A libertação de Mateus, antes impensável, tornou-se uma realidade. Advogados que haviam ouvido os rumores reabriram seu caso. A intervenção divina era tão palpável que as autoridades não puderam ignorar. Mateus Aguiar foi libertado antes do esperado. Anos depois, Mateus retornou à sua cidade natal, São Bartolomeu do Ouro. Ele nunca mais foi o mesmo homem que entrou na prisão. Levava consigo não as marcas do cárcere, mas a luz da fé inabalável, um legado que transformou um corredor de cela em um santuário de esperança e deixou uma marca indelével nos corações de muitos, incluindo o do agente Ramírez, que nunca mais duvidou do poder daquela pequena estátua. Meses se arrastavam na penitenciária estadual de Carmo, em Minas Gerais, mas algo fundamental havia mudado nos corredores da cela 17. A dureza do regime e o peso das condenações, como os 13 anos de pena para Mateus Aguiar, de 43, ainda eram uma realidade brutal. Contudo, uma transformação invisível permeava o ar. Os guardas cochichavam sobre a diminuição drástica de brigas e sanções disciplinares naquele setor. Um pacto tácito de respeito se instalava, como se todos sentissem que aquele lugar havia sido tocado por algo inexplicável. Mas nem todos viam essa paz com bons olhos. No coração do bloco, o barão, um chefe de facção temido, observava a crescente reverência a Mateus com uma desconfiança perigosa. Aquele homem, antes um condenado como tantos, agora irradiava uma serenidade que desafiava sua própria autoridade. Mateus Aguiar seguia talhando madeira, nem sempre imagens religiosas, mas cada peça que passava por suas mãos carregava a tranquilidade que ele havia recebido naquela noite singular. A figura da Virgem, porém, permanecia intocável em seu catre, sempre limpa, protegida por um pequeno pano branco que o agente Ramírez, com discrição incomum para um guarda prisional, havia providenciado. O barão, incomodado com a aura de Mateus, tentou de várias formas desacreditá-lo, desde boatos maliciosos até tentativas veladas de danificar a estátua. Ele buscou minar a fé que Mateus inspirava. Mas a figura parecia intocável, e a devoção dos outros presos, inclusive de alguns de seus próprios homens, apenas crescia. Agente Ramírez, que antes via Mateus como mais um detento, começou a notar a resiliência daquele homem. Sua própria mãe, em casa, enfrentava uma doença grave, e a esperança se esvaía a cada dia. Algo na paz de Mateus, no brilho sutil daquela imagem, começou a acender uma fagulha em seu coração endurecido. As cartas para sua mãe, Dona Rosário, em São Bartolomeu do Ouro, tornaram-se faróis de esperança em meio à escuridão.
Mãe. Ele escreveu em uma delas com caligrafia firme: a Virgem não apenas me encontrou aqui, mas me ensinou a viver, mesmo dentro destas paredes. Quando sair, levarei esta imagem comigo. Vou colocá-la no lugar mais alto da nossa casa, para que todos saibam que ela esteve aqui e que a luz de uma mãe nunca deixa de buscar-nos, mesmo na noite mais escura. O dia de sua liberdade, no entanto, chegou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Não foi um advogado nem uma revisão de processo comum. Foi um milagre. O agente Ramírez, desesperado com o agravamento do estado de sua mãe, havia, numa noite de angústia, tocado o pequeno pano que protegia a estátua da Virgem de Mateus. Um perfume delicado, quase etéreo, que ele já sentia vez ou outra na cela, pareceu impregnar suas mãos. Sem pensar muito, levou o pano para casa, colocando-o junto à mãe adormecida. Na manhã seguinte, ela apresentou uma melhora inexplicável. Os médicos não tinham respostas. Ramírez, com o coração em êxtase e tremor, soube que era a Virgem. Ele contou a Mateus, e a notícia se espalhou como fogo. O barão tentou desmentir, mas a evidência era inegável. Outros detentos, testemunhas da mudança em Ramírez e da energia da cela, começaram a pedir orações. Uma onda de relatos de pequenas graças e curas se seguiu, todas ligadas à presença da Virgem no catre de Mateus. O fenômeno se tornou tão grande, a comoção entre os presos e até mesmo a equipe da prisão tão visível, que as autoridades não puderam ignorar. A penitenciária de Carmo virou palco de um fervor inesperado. A pressão popular, a repercussão da história de um preso que, através de uma imagem, trazia esperança, forçou a reabertura do caso de Mateus. Provas esquecidas e testemunhos ignorados vieram à tona, mas agora sob a luz de um evento que muitos chamavam de divino. Em um processo breve, o juiz ordenou sua libertação antes do esperado, sem sombra de dúvidas, influenciado pelos murmúrios de um milagre. Quando o agente Ramírez entregou a Mateus suas poucas pertenças, a figura da Virgem estava em primeiro lugar. O guarda, com a voz embargada, mas carregada de uma reverência que ele jamais imaginaria sentir por um detento, disse: "Leve-a consigo, Mateus, e jamais esqueça o que aconteceu aqui. E... obrigado. Minha mãe? Ela está bem." Mateus apertou a mão do homem com força e, pela primeira vez, viu nos olhos do agente Ramírez um brilho úmido, um espelho da sua própria fé. Ao cruzar o portão da penitenciária estadual de Carmo, o ar livre, vasto e sem grades, golpeou seu rosto. Era um dia ensolarado, e o céu de Minas Gerais parecia mais amplo do que ele jamais se lembraria. A poucos metros, Dona Rosário o esperava, um rosário entre os dedos e lágrimas de alívio rolando pelas suas maçãs do rosto. Mateus a abraçou com a força de todos os anos perdidos, sentindo que, naquele instante, todo o peso da condenação se desvanecia. Em sua humilde casa em São Bartolomeu do Ouro, ele colocou a figura em uma prateleira improvisada, ao lado da velha vela que Dona Rosário acendia todas as noites. Desde então, a sala se encheu de um aroma suave, tão familiar, tão reconfortante, que até os vizinhos comentavam. Alguns vinham para rezar, outros apenas para ver a imagem que esteve na prisão e, de alguma forma, tocou a todos que a viram. Com o tempo, a história de Mateus Aguiar se tornou uma lenda no vilarejo. Não era um relato de cadeia e condenação, mas sim o testemunho de um homem que encontrou a liberdade no lugar mais improvável, graças a um encontro que nenhum muro pôde impedir. Anos depois, a figura da Virgem ainda conservava aquele brilho sutil e o perfume delicado. E embora muitos tentassem explicar o fenômeno com palavras humanas, para Mateus, a resposta sempre foi a mais simples. Foi ela. Ela veio para me lembrar que, mesmo na noite mais escura, a luz de uma mãe nunca deixa de buscar seu filho.
Hoje, quem entra naquela casa humilde pode ver a pequena talha de madeira, protegida por um cristal. E se um se demorar em silêncio, é possível que perceba aquele aroma inconfundível, o mesmo que, um dia, preencheu uma cela fria e mudou para sempre o destino de todos que o respiraram.